como funciona um robô de trade. Nessa aula nós vamos aprender o que é um robô, né? O que ele faz. Então, nesse exemplo aqui, nós estamos com um gráfico da Nasdaq de 5 minutos e temos aqui uma média longa de 21 períodos, uma média curta de 7 períodos, para a gente poder exemplificar. Pode ser qualquer indicador, né? A partir do momento que você tem um setup pré-determinado, que tem regras claras e objetivas, é passível de automatização. Tá? Então, nesse exemplo, vai ser simplesmente toda vez que houver um cruzamento de média, a média curta cruzar a média longa, o robô vai vender, né? E quando acontecer o contrário, ele vai comprar. Tá? Só que, lembrando, o robô executa 100% do que ele foi programado. Todos os cruzamentos de média, a menos que ele esteja em operação, ele vai ter que fazer. Né? E aí, então, necessariamente não quer dizer que todos vão funcionar. Como, por exemplo, a gente está vendo aqui essa consolidação, ó, quando ele fica cruza para cima, cruza para baixo, né? Ele fica tomando stop. Mas isso é assunto para outra aula. Então, basicamente, a gente vai configurar a estratégia para que ele analise isso. Né? Ele vai olhar esse cruzamento de média e isso vai ser o sinal de entrada, né, do robô. Então, ó, aqui eu botei um resumo. Ó. O robô ele recebe os dados, né, ele monitora o mercado em tempo real, pegando os preços. Né? O que é pegar os preços? Toda vela, né, todo candle, ele tem máxima, mínima, nesse caso aqui, abertura e fechamento. Né? Então, são as informações que normalmente os robôs olham de cada vela, né? Que é o OHLC, né? Open, High, Low and Close. E aí, a partir dessa informação do preço e da informação da média, lembrando, o robô não está vendo a média aqui, tá? Ele está fazendo o cálculo. A média para ele nada mais é do que um número, né? A média lenta é um número e a longa é outro número. E na hora que acontece o cruzamento, ele dá uma fórmula matemática, né? Que é exatamente o cruzamento das médias. E aí sim, ele executa a entrada. Né? Então, ou seja, ele toma decisões com base em regras pré-programadas, como o cruzamento da média, nesse exemplo. Né? E aí ele decide se ele vende, se ele compra ou se ele simplesmente não faz nada. Nesse exemplo aqui, quando que ele não iria fazer nada? Né? Como é um robô bem simples, ele não faria nada se ele já tivesse numa operação e tivesse um cruzamento e o alvo não teria, vamos supor que o alvo não tivesse sido atingido ainda, né, antes de cruzar aqui. Ele poderia voltar e tomar um stop. Né? Então, nesse exemplo, funciona assim. Mas é possível você colocar break-even, é possível colocar trailing stop, para o robô ir seguindo a posição. Dá para fazer várias coisas. Um exemplo aqui é mais para poder deixar claro, né, de que um robô não é nada mágico. Ele executa uma estratégia pré-definida. Tá? Então, terceiro passo, ó, ele vai executar as ordens quando há um sinal de entrada ou saída. Né? Então, teve o sinal de entrada. Ele pegou, executou, ele pode executar o mercado, ele pode vir aqui apregoar uma ordem, vai depender de como ele foi configurado. Né? O alvo pode ser fixo, o alvo pode ser móvel, tem uma série de situações. Tá? Então, quando tem um sinal de entrada ou saída, ele manda a ordem automaticamente para a corretora. Tá? Uma outra coisa muito legal de se operar com o robô é o gerenciamento de risco. Tá? Por quê? Ele gerencia o risco para nós. Né? Ou seja, tudo está na programação dele. O alvo que ele vai ter, o stop que ele vai ter, se ele vai ter break-even, se ele vai ter trail stop, tudo isso já foi pré-definido. Nada disso você vai ter que tomar a decisão com o mercado andando. Né? Então isso é uma das coisas que torna o trade automatizado bem objetivo. Né? Que eu sei que um grande gargalo das pessoas é saber gerenciar o risco. Né? E saber a hora de tomar as decisões. Aqui está tudo engessado. Ele vai fazer o que já foi planejado para ser feito. É simplesmente executar. Né? E aí, ele monitora e ajusta. Né? Ele pode adaptar a estratégia conforme o mercado muda ou seguir um plano fixo. Né? Tipo assim, ele pode ter um alvo fixo, ele pode ter um alvo móvel, ele pode ter um stop fixo, um stop móvel. Né? Tudo depende de como foi pré-configurado. Mas, resumindo, basicamente, se você tem um trade system com regras claras e objetivas, sem nenhum tipo de subjetividade, é passível de automatização.